Assim como todas as outras idades, só se faz 30 anos uma vez, né? Bem-vindo ao Clube dos 30. A gente sabe que existe uma espécie de ansiedade coletiva quando o assunto é chegar aos 30 anos. Além de chegar nas outras idades, como chegar aos 20, chegar aos 40, chegar aos 50, enfim, existe, obviamente, também a peculiaridade do chegar aos 30 anos. E eu acho que é exatamente nessa época da vida em que a gente cria muita expectativa de que muita coisa na nossa vida esteja resolvida, como, por exemplo, situação financeira, relação com o trabalho, relação familiar, se você já está casado ou não, com filhos ou não. Existe especialmente também uma pressão em cima das mulheres, porque, além de tudo, tem todo um conjunto do que chamam de relógio biológico com a questão de ter filhos, mas é como se a gente tivesse uma espécie de deadline, uma data final, que marca exatamente quando a gente chega nesses 30 anos. E eu quis trazer esse assunto porque, primeiro, eu completei 30 anos esse ano, então acho que eu posso trazer aqui um pouco da minha experiência para compartilhar com vocês como que foi para mim. E segundo, porque o número 3 de 30, por exemplo, o número 3 é um número bastante presente na minha vida e é um número que eu gosto muito, assim. Eu nasci no dia 3 de março, 3 do 3. Esse ano eu completei, né, já no caso, 3 anos morando na Irlanda. De certa forma, eu tava com uma certa expectativa para chegar nessa idade dos 30 anos. Eu costumo brincar que tava até conversando com uma amiga minha esses dias que completar 30 anos, fazer 30 anos é como se você virasse um adulto pleno. Entre 18 aos 25, 29 anos, você é um adulto júnior, e aí quando você completa 30 anos, e até ali a casa dos 40, 45, você é o que a gente tava brincando ser de adulto pleno. E a partir disso você se torna um adulto sênior, que coincide até com algumas afirmações de alguns psicólogos quando eles mencionam que a vida na verdade começa aos 40 anos e que os 30 marca exatamente o início dessa transição. É como se fosse meio que aquele limbo, né, que você não é nem mais adolescente, largou totalmente essa carcaça de adolescente, mas também você não é aquele adulto de meia-idade, como eu falei no começo, né, na questão da crise da meia-idade e tal, você tá ali no meio termo. E até mesmo o fato de eu caracterizar aqui essa etapa como se fosse um limbo, nos faz refletir muito sobre quem a gente é, o que a gente construiu até então, se o que a gente fez ou o que a gente faz foi realmente aquilo que a gente achava que faria quando era mais novo. E é especialmente uma fase muito reflexiva, porque se a gente para pensar quem a gente é, se desvencilhando de formação acadêmica ou de ocupação no trabalho ou de qualquer coisa que a gente tenha, é uma resposta muito difícil de dar, né? Se eu lhe pergunto quem você é, sem mencionar sua formação acadêmica ou onde você trabalha, ou se você tem filhos ou não, ou o que mais você tenha, você vai saber como me responder essa pergunta? Eu, particularmente, estava pensando há alguns minutos atrás que eu não sei responder isso, pelo menos não assim de bate-pronto, eu precisaria pensar um pouco, mas isso reflete exatamente o teor do quão difícil é responder esse tipo de pergunta, que é uma pergunta que é natural a gente se fazer muito nesse momento da nossa vida. Existe uma pressão social muito grande, fruto de uma comparação interna, é verdade, assim, da gente mesmo se comparar com outras pessoas, mas também oriunda do lado externo, assim, da própria sociedade mesmo, de querer que a gente tenha tudo resolvido aos 30 anos, que a gente já tenha casa própria, que a gente já tenha apartamento, terreno, que a gente já tenha constituído uma família com filhos. Tem 2 filmes que eu acho bem bacanas que tratam um pouco a respeito dessa questão etária, principalmente nessa fase dos 30, 40 anos, que é um filme que é muito famoso, ele fez muito sucesso, é o De Repente 30, e o outro filme é o 17 Outra Vez. E aí eles têm propostas parecidas, porém as tramas são opostas. No De Repente 30 é uma jovem que se torna adulta da noite pro dia, e no 17 Outra Vez é um adulto que se torna jovem da noite pro dia. Eu acho bastante interessante assistir esses 2 filmes um após o outro, porque no caso do De Repente 30 é aquela nossa idealização da vida adulta enquanto a gente é mais novo, principalmente quando a gente tá criança, né? Que a gente sonha em ser adulto, que a gente quer ser adulto. E no 17 Outra Vez trata muito da questão do arrependimento, das coisas que poderiam ter sido feitas enquanto a gente era mais jovem. E aí se relaciona totalmente com um pensamento que a gente tem de
que poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo quando era mais jovem e não fez, que a juventude passou muito rápido, enfim. Mas o que eu percebi que os 30 anos me trouxeram, assim? E é lógico que não é da noite pro dia, não é como se quando eu tava com 29 anos, na noite do dia 2 de março, eu tinha um pensamento e na manhã seguinte do dia 3 de março, em que eu completei 30 anos, eu mudei completamente, eu passei a ter esses tipos de pensamentos. Não, é algo que vai gradativamente acontecendo, pelo menos em comparação de mim comigo mesmo, né? Do Reinaldo, por exemplo, de 20 anos pro Reinaldo de 30 anos. Eu acho que houve, primeiro, uma preocupação um pouco maior em relação a questões de saúde. Eu sempre procurei ter, né, uma vida saudável na medida do possível, mas eu acho que nessa fase dos 30 anos, quando a gente percebe que o tempo é realmente uma coisa que passa, não só pra gente, mas principalmente percebendo isso nas outras pessoas ao nosso redor, da nossa família, a gente entende que a saúde é algo que deve ser prioridade, para que no futuro a gente possa ter uma velhice dessa ou daquela forma, porque a gente tá muito mais maduro e muito mais consciente ao perceber o que as consequências de uma vida que não é tão saudável pode acarretar em outra pessoa. E quando a gente tem esses exemplos na nossa própria família, isso fica muito mais evidente pra gente. Uma segunda grande coisa foi a questão financeira. Eu passei a ser bem mais responsável do que eu era há 10 anos atrás, por essa questão de entender um pouco mais a finitude das coisas através do tempo, por exemplo, com relação à saúde, e também, no caso material, do dinheiro, a finitude do dinheiro. Se tem um senso de responsabilidade um pouco maior, até mesmo porque os papéis na vida vão se reajustando conforme a gente vai amadurecendo e envelhecendo, enfim, e muitas vezes você passa a ter a responsabilidade não somente com você, mas passa a assumir algumas outras responsabilidades com membros da sua família, por exemplo. Eu acho que um outro ponto foi a questão de relacionamentos, a busca, ou não somente a busca, mas o cultivo de conexões mais autênticas, seja em relacionamento amoroso ou em relacionamento de amizades, em relacionamento com a família, por exemplo, mas principalmente, digamos assim, com o relacionamento de amizades, né? A busca por conexões mais autênticas é tipo, beleza, tenho poucos amigos, mas os que eu tenho são realmente amigos de verdade, amigos com quem eu construí uma história, e você valoriza muito mais isso do que a preocupação por ter 1 milhão de amigos, como em algum determinado momento da vida possa ser que faça sentido pra gente, especialmente na adolescência, por exemplo, em que a gente quer estar incluído no maior número possível de grupos, a gente quer estar inserido em todos os lugares, mas nessa época eu diria que não mais a busca por quantos, mas sim a manutenção dos quais. A preocupação com a autoimagem não é tão exacerbada quanto é em outras épocas da vida. Não é que eu tô falando aqui de autoestima. Autoestima é uma coisa. O que eu tô falando aqui é a autoimagem, a preocupação exacerbada com a autoimagem. Ou seja, para dar um exemplo rápido aqui, um Reinaldo criança, ele não sairia de casa sem antes estar com o cabelo impecável, penteado impecável. Eu andava com o cabelo lambido, com um rastro partido aqui, o famoso caminho de rato, e tinha que estar impecável. E era assim que eu me sentia à vontade naquela época. Uma preocupação gigantesca. Quando a gente é mais novo, a gente acha que o mundo todo tá com os olhares pra gente, tá todo mundo nos observando de alguma forma e nos julgando. E quando a gente cresce, felizmente aos 30 anos, se você ainda não chegou, eu queria lhe dizer que isso acaba, tá? De modo geral. Assim, a gente tenta se cuidar, o cuidado com a saúde, como eu falei no começo, do cuidado com a saúde do nosso corpo implica também numa preocupação estética. Tem também algo que é bem interessante, que é a percepção de que o tempo começa a passar muito rápido. Quando a gente se dá conta que o impacto da morte de figuras públicas nos causa. Por exemplo, agora que a gente chegou nos nossos 30 anos, muitas das figuras públicas, das personalidades, dos artistas, cantores, que a gente via o tempo todo na televisão quando a gente era criança, a gente começa a se dar conta de que elas vão com o tempo falecendo. E aí você vai se dando conta da passagem rápida do tempo quando você se depara com aquele cantor ou aquele apresentador de TV que você assistia durante a sua infância. Infelizmente, quando eles falecem. Porque é como se fosse um lembrete de que a vida passa. Quando, obviamente, isso não acontece dentro do seu núcleo familiar, com um familiar seu de uma forma mais próxima.
E aí, pesquisando um pouco para falar sobre esse assunto aqui, nesse episódio, eu me deparei com uma informação bem interessante nesse tópico da percepção da passagem do tempo rápida, que é muito óbvio, assim, é um dado matemático que é óbvio. Existe nessa percepção da passagem rápida das coisas uma relação de proporcionalidade. Um ano para uma criança de 10 anos representa 10% de sua vida, certo? É por isso que quando a gente... É por isso não, né? Mas uma das coisas a gente pode analisar por um lado é que quando a gente é criança a gente não tem tanto essa percepção por vários motivos, né? A gente ainda não tá nem com a nossa consciência direito formada, mas isso pode ser uma das coisas, digamos, tá? 10% da vida de uma criança de 10 anos representam um ano da vida dela. Já para alguém de 30 anos, representa apenas 3,3%. De novo, isso é óbvio, mas faz a gente pensar que faz algum sentido a gente ter uma percepção de que as coisas estão passando mais rápidas, justamente porque um ano da nossa vida, por exemplo, ao invés de representar 10% quando a gente era criança, representa agora 3,3%, ou seja, menos. A gente tem a impressão que passou mais rápido, justamente porque a gente viveu mais, a gente acumulou mais história, então achei isso bem interessante, assim, a partir de um ponto de vista matemático. E aí eu acho que retomando um pouco do que eu disse no começo, de que às vezes a gente pode enxergar essa idade, uma data para ter um checklist completo, acho que ao invés disso a gente pode pensar, na verdade está sendo um convite para a gente começar a viver algumas coisas de forma mais consciente, que vem até mesmo de uma forma um pouco natural com a maturidade, um pouco. Ter essa noção melhor das coisas, essa consciência melhor das coisas é algo para ser celebrado também. E eu acho que eu gostaria de lhe fazer esse convite e dizer que você é muito bem-vindo, que você é muito bem-vinda nesse que é o chamado Clube dos 30, que assim, é onde eu realmente acho que a vida começa a fazer algum sentido. Não que em outros momentos ela não fizesse, mas que é uma ótima oportunidade para a gente passar a ter mais consciência desse sentido. Muito obrigado por assistir e ouvir a esse episódio e até a próxima.